Chegamos ao 7º vídeo e eu vou ler aqui o texto correspondente ao 7º dia da novena que vai nos ajudar na nossa reflexão de hoje. Diz assim: Santa Zélia Martã, mostrai-nos o caminho de Maria, o grande caminho da infância profetizado por Santa Teresinha. Renasçamos no coração de Maria em confiança, abandonando nossa própria força. Luís e Zélia Martã, ensinai-nos a abandonar-nos ao tempo e às graças do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas todos nós cristãos batizados, desde o dia do nosso batismo, nós recebemos um convite, que é um convite à vida de santidade, a vivermos assim como São Luís e Santa Zélia, como Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos santos, que deixaram para nós o seu exemplo de que é possível, dentro da nossa condição de vida, viver a santidade. E às vezes você pode pensar assim, mas isso é muito difícil, é muito longe. Eu sou tão pequenino, tão cheio de defeitos, cheio de pequenos defeitos. Então, uma vida de santidade, uma vida semelhante a essa é algo impossível. Ou algo muito difícil, Mas esse sentimento de que isso é difícil, de que esse caminho é difícil, não é algo só nosso, não é um privilégio nosso. Os santos também viveram isso e deixaram isso registrado, Hoje a reflexão que eu vou trazer está no livro de Santa Teresinha do Menino Jesus, o História de uma Alma. Eu selecionei alguns trechos, já que o texto da novena faz essa referência, ao caminho da infância, a pequena via que Santa Teresinha do Menino Jesus falou. Então, aqui na nossa reflexão de hoje serão trechos dela, de Santa Teresinha. E assim, eu começo dizendo que para ela também achava que era muito difícil, Ela dizia que ela queria ser como uma águia, Ela tinha esse desejo de ser como uma águia, mas ela era um passarinho, um pequeno passarinho, Como alçar voos de águia se ela era um pequeno passarinho, Então ela também se via assim pequenina, E como se a vida de santidade fosse algo muito grande para ela que era tão pequena, Mas ela foi vivendo, foi meditando, foi experimentando e deixou isso registrado para nós, de que esse caminho da infância, como traz ali o texto da novena. Eu separei aqui um trechinho que ela fala que o que seria esse caminho da infância? Ela diz: é reconhecer o seu nada, é esperar tudo do bom Deus, assim como uma criança pequena espera tudo do Pai. Então, é o abandono, é a confiança em Deus, que é Pai e que cuida de nós, seus filhos, E Ele cuida de nós, Ele que cuida de nós há de providenciar, todo o necessário para a nossa santidade, E às vezes a gente pode imaginar que seja algo grande, grandioso. A gente pensa nos santos que foram martirizados, que deram grandes testemunhos, Mas Santa Teresinha está aí para nos mostrar que a gente também pode ser santo nas pequenas coisas do nosso dia, na pequena via, como eu já tinha dito. Eu vou trazer aqui um trecho que fala de um período que ela considera como a sua grande conversão, Foi um período em que ela conseguiu vencer um grande defeito que a incomodava muito, E que era o seu maior desafio. E ela contou com a graça de Deus para poder vencê-lo. Diz assim: se choviam sobre mim os favores do céu, não é porque eu os merecesse, pois conquanto ardesse em vivos e constantes desejos de ser boa e virtuosa, quantas imperfeições não vinham manchar o brilho das minhas obras.
A minha extrema sensibilidade fazia que eu fosse verdadeiramente insuportável e rebelde a todas as razões que me davam para me corrigir de tão ruim defeito. Então, embora ela desejasse ser boa, desejasse ser virtuosa, havia ali as suas imperfeições sempre presentes, incomodando ela, impedindo, né? E ela queria muito entrar para o Carmelo, então ela queria vencer essas imperfeições, né, nela. Cada um de nós tem as suas, né? A gente se conhece, então há coisas em nós em que a gente precisa vencer. Né? Vamos ver aqui o que aconteceu com Santa Teresinha. Ela tinha, nesse trecho aqui, ela tinha 14 anos, né? E foi no Natal, diz assim, é o Natal de 1886. Ela escreve: sabia que ao voltar aos Buissones, depois da missa da meia-noite, ia encontrar na lareira, como nos dias da minha meninice, os meus sapatinhos abarrotados de presentes, porque me tratavam ainda então como um nenenzinho. E aí ela segue relatando que ela chegou em casa, né, toda animada, como de costume, como acontecia em todo o Natal, e subiu as escadas. E quando ela estava subindo as escadas, ela ouviu o pai dela, né, São Luís, dizendo assim: olha, esse é o último ano que isso vai acontecer, né? Ela não pode mais continuar sendo tratada assim, porque ela já não é mais uma menininha, né? A irmã dela, Celina, estava perto dela, né? E já imaginou assim, ela já conhecia o temperamento de Teresinha e pensou: nossa, agora ela vai derramar rios de lágrimas, vai chorar muito, né? Vai ser aquele drama dentro de casa. Mas, como ela disse, né, vamos ver aqui, ela conseguiu vencer, né? Mas Teresa já não era a mesma. Jesus trocara-lhe o coração. Prendendo no interior as lágrimas, desci de um salto à sala de jantar. E, comprimindo as palpitações do coração, peguei dos sapatinhos e comecei a tirar de dentro todas as curiosidades de que estavam recheados, muito risonhamente e com ar triunfante de uma rainha. O papai ria abertamente, sem demonstrar o menor sinal de contrariedade, e Celina mal podia crer que não estivesse sonhando. Felizmente não era um sonho, era uma realidade palpável. E ela continua escrevendo assim: o trabalho que eu não pudera levar a cabo em vários anos, realizou-o Jesus num instante, servindo-se apenas da minha boa vontade. Então, nesse Natal, ela viu a graça de Deus agindo nela, né? E só precisou de uma boa vontade dela, só precisou ela querer vencer esses pequenos defeitos que havia nela, né? Ela tinha essa tendência ao drama, né? Desde que ela perdeu a mãe muito nova, a gente vai ver mais à frente nos nossos próximos estudos, mas ela tinha essa sensibilidade muito forte, né? Isso era algo que ela precisava vencer nela. E além de tudo, ela era muito mimada, né? Pelas suas irmãs, pelo seu pai, né? Porque ela era caçula, então essa tendência dela ainda acabava sendo alimentada por todos esses mimos e cuidados exagerados que ela recebia, né? E nesse Natal ela conseguiu vencer, né? Ela engoliu o choro, né? Segurou ali, aguentou, o coração dela palpitava, né? Mas ela reinou como uma rainha, ela falou ali, né? Então, olhando para a vida de Santa Teresinha, para esse trecho da vida dela, né? Ela que hoje é considerada doutora da igreja, né? Com os ensinamentos que ela trouxe, né? Que a gente possa também olhar para a nossa vida, para os nossos pequenos defeitos, né? Que precisam ser superados, ter em nosso coração a boa vontade, a disposição para isso, contando com o poder do Espírito Santo, como diz ali a novena, né? E se entregar à graça de Deus, porque é ela que tudo realiza em nós. Da nossa parte basta apenas a nossa disposição, a nossa boa vontade. Que Santa Teresinha interceda por nós,
que São Luís e Santa Zélia Martins, pais de Santa Teresinha, intercedam por nós. Jesus, sou pequena demais para fazer grandes coisas, e minha loucura pessoal é esperar que teu amor me aceite como vítima. Minha loucura consiste em suplicar às águias, minhas irmãs, que consigam para mim o favor de voar para o sol do amor com as próprias asas da águia divina. Águia não sou, meu Senhor, dela trago não somente o olhar, e também no coração a inspiração do seu voar, voar. Quero em meu rosto ficar, habitar o sol do amor, o amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. Como pode uma alma tão imperfeita como a minha aspirar à plenitude do amor? Ó Jesus, meu primeiro, meu único amigo, tu que amo unicamente, dize-me que mistério é esse? Por que não reservas essas imensas aspirações para as grandes almas, para as águias que planam nas alturas? Considero-me apenas um mero passarinho, coberto de leve penugem. Não sou uma águia, só tenho dela os olhos e o coração. Pois apesar de minha extrema pequenez, ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. Esse texto é um trecho da história de uma alma, um livro escrito por Santa Teresinha. Como vimos, Santa Teresinha mostra que tem esse desejo de estar mais próxima do seu grande amor, que é o próprio Deus. Mas também vemos que ela reconhece que é pequena demais para alcançar esse amor, para alcançar o seu grande amor, que é Deus. Muitas vezes é assim que a gente se percebe diante de Deus, né? Nós temos em nossos corações esse desejo de alcançá-lo, esse desejo de buscá-lo. Só que quando olhamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, a gente meio que desanima, né? Às vezes a gente até se entristece. A igreja nos ensina que todos nós temos esse anseio de estar perto de Deus, né? De estar próximos de Deus, de viver o seu amor. Nós não podemos duvidar, né, da força que recebemos de Deus no nosso batismo. Essa força que recebemos é exatamente para isso, para que a gente se salve. E se salvar consiste em buscar o amor de Deus, né? Viver o amor de Deus. No batismo isso se torna possível porque nos unimos a Cristo, né? Cristo se oferece todo a nós, né? Seu corpo, seu sangue, seu espírito, né? A igreja vai nos dizer o seguinte, no número 1824 do Catecismo: a igreja, unida a Cristo, é santificada por Ele, e nele torna-se também santificante.
Todas as obras da igreja tendem como seu fim para a santificação dos homens em Cristo e para a glorificação de Deus. É na igreja que se encontra a plenitude dos meios de salvação. É nela que nós adquirimos a santidade pela graça de Deus. Então, a força do batismo que nos introduz na igreja nos dá todos os meios para alcançar o amor de Deus, né? Todos os meios de nos santificar, porque na verdade esse caminho de busca, de viver o amor de Deus, de se aproximar de Deus, é o caminho de santificação, né? É o nosso caminho de santificação. E todos nós, batizados, estamos nesse mesmo caminho, né? Apesar de nós trilharmos esse mesmo caminho como igreja, em cada um de nós, Deus chama a viver de forma específica esse caminho de santidade, né? E por isso, mesmo olhando a vida dos santos, nós temos aí o nosso próprio caminho, né? Que é na igreja, é um caminho de santidade, né? É um caminho do qual as forças, o próprio batismo, através do batismo, Deus nos dá, mas cada um de nós vivemos esse caminho de forma muito particular. O Papa Francisco, na exortação apostólica de 2018, sobre o chamado à santidade, o chamado à santidade no mundo atual diz o seguinte: cada um por seu caminho. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho único e específico que o Senhor predispôs para nós. Importante é que cada crente discirna o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito especial. Então, precisamos discernir, né, como viveremos esse caminho de santidade, né? Que é na igreja, é na força do batismo, é na força de Deus, mas tem uma forma específica de acontecer. E o próprio Deus vai nos revelando, vai nos mostrando na nossa vida que caminho é esse, né? E nesse sentido, nós não podemos desistir, né? Não podemos desanimar, né? Porque tudo o que nós vamos viver em nossa vida não pode ser obstáculo, não pode ser justificativa, né? Para desistir desse caminho de alcançar o amor de Deus, de poder viver no amor de Deus, né? De se aproximar de Deus. Também nesse mesmo documento, né, o chamado de santidade no mundo atual, o Papa Francisco vai dizer o seguinte: muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidades de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És progenitor, avô ou avó? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem a Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos seus interesses pessoais. Então, o que vemos é que realmente não há desculpa. É assim que segue o nosso caminho de santidade. Cada um vivendo conforme o chamado de Deus, na condição que Deus os colocou, né?
ou que Deus ou os encontrou. E não é porque não é pelas nossas forças, né? É pela força de Deus que conseguimos trilhar esse caminho. E não estamos sozinhos, né? Caminhamos como igreja, ou seja, com toda a comunidade dos fiéis batizados. E podemos contar com a sua intercessão, com sua ajuda, com os ensinamentos, né? Com os ensinamentos desses santos que já viveram esse caminho de santidade. E no que diz respeito a Santa Teresinha nos ensinou que para buscar esse caminho de santidade é fundamental não confiar apenas em nossas próprias forças, mas nas forças de Deus. Não apenas em nossa própria sabedoria, em nosso próprio raciocínio, mas na sabedoria divina. É assim que mesmo como passarinhos, ou seja, mesmo como pequenos, frágeis, limitados, pecadores, conseguiremos, como águias, alcançar grandes alturas, e essa maior altura, que é Deus e o seu reino.